E eu convido você, nós já oramos, nós já louvamos, nós estamos aqui juntos. Eu convido a você que, mesmo estando em casa, e se existe algum tipo de dispersão, que você possa ir para um lugar calmo, que você possa estar com o coração atento à palavra de Deus, porque o Senhor pode estar querendo falar ao teu coração, o Espírito Santo pode estar querendo falar ao teu coração, e nesse processo existe a responsabilidade, sim, do semeador, existe a semente, que é a palavra, mas existe também o solo, que é o seu coração, é o meu coração, é o coração do pastor Timóteo, da Lana, do pastor Walter, da Manu. É o coração que está recebendo a palavra. Que tipo de solo é o seu coração? E é necessário que a gente possa trazer um adubo espiritual para que essa palavra entre e gere frutos para o Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, na tua presença, te pedimos, Pai, que tu venhas falar, Pai, por meio do teu Espírito Santo, Pai. Vem, Senhor Deus, ministrar a tua palavra. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, alcance cada um no seu lugar onde está, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, com tua mão poderosa. Vem com teu Espírito Santo, Senhor Deus, que fala aos corações, que encoraja, Senhor Deus, que consola e que ensina, Pai. Vem, Senhor Deus, vem trazer a tua palavra, vem traduzir aos nossos corações a tua palavra da verdade, Pai. Assim como os discípulos chegavam perto de Jesus e perguntavam: Senhor Jesus, o que significa essa parábola? E Jesus, Pai, ensinava. Senhor Deus, que o teu Espírito possa ensinar e falar a cada um, Senhor Deus, pessoalmente, Senhor Deus, e soprar os corações essa noite, Pai. Abre os olhos espirituais, ouvidos espirituais. Ah, Senhor Deus, que todo impedimento caia por terra, Senhor Deus. Vem proteger, Pai. Vem, Senhor Deus, proteger e nos conduzir ao centro da tua vontade. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu queria trazer para você uma palavra, trazer a sua memória, o que traz esperança, e também trazer uma palavra que traga um crescimento. Nós estamos aqui no culto de ensino e oração. Tem oração e tem ensino. E que essa palavra possa servir como uma semente, e essa semente possa cair no teu coração, que seja como aquele quarto solo da parábola do semeador, e essa parábola cresça e gere uma grande árvore com muitos frutos. Amém? Mateus 25, de 1 a 13. Alguns estão com Bíblia, outros não, né? A Bíblia está no celular e você não pode mudar. Então eu vou ler aqui para você. Mateus 25, de 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. A gente sabe que a gente está passando um período delicado, não só aqui em Fortaleza, não só no nosso estado, no estado do Ceará, não só no Brasil, mas cada nação tem passado por um período delicado. Esse período
dessa pandemia, que tem trazido uma série de dificuldades e desafios para nós. Para aquele que é trabalhador, para a família, para a organização das nações, para os sistemas de saúde, para a organização econômica. A gente sabe que ela tem trazido muitos desafios, muitas dificuldades, e tem trazido algumas dificuldades também para a igreja. Nós estamos, alguns de nós, né, a maioria das igrejas está fazendo culto online e obedecendo às ordens de isolamento dos governos locais. Mas isso é uma dificuldade, sim, nós cremos que sim, mas também nós cremos que isso nunca vai ser uma barreira suficiente para nos deixar separados. Se você for pensar, Paulo também viveu o regime dele de isolamento. Paulo esteve na prisão. Isso não o fez calar. Não, a prisão não fez Paulo se calar. E a gente vê que todas as palavras de Paulo chegaram até nós hoje. A maioria do Novo Testamento foi escrito por cartas de Paulo na prisão. E a gente sabe também que a igreja, mesmo Paulo estando na prisão, a igreja estava conectada com Paulo em oração, conectado com Pedro em oração, e muitas vezes a oração da igreja foi o gatilho para Deus trazer o livramento para aqueles homens. E eu creio também, nós cremos que a oração da igreja no Brasil pode ser o gatilho para trazer o livramento para a nossa nação. Não só o livramento do coronavírus, mas o livramento da corrupção vírus, o livramento da injustiça vírus. Talvez isso corroa mais a nossa nação e traga mortes e traga problemas para a nossa nação, uma doença na nossa nação muito mais forte do que o que a gente vê hoje. O fato é que o Senhor ele quer trazer para a gente algo especial, não só para nós, igreja, mas para todos aqueles que chegarem até Ele. E nós cremos que o Senhor tem algo especial para o Brasil. E nós cremos também que a igreja pode ser esse gatilho. Então, foi muito importante domingo, toda a igreja se mobilizar para orar, jejuar, porque é por meio da igreja. Talvez a igreja seja a infantaria nesse momento, no momento em que a gente enfrenta o mundo espiritual. E pede ao Senhor para trazer um livramento, uma cura, trazer consolo às famílias, e nós cremos nisso. O fato é que a gente está vivendo esse momento delicado. Alguns pastores, muitos estão classificando aí esse momento como também o princípio das dores. Outros fazem vínculo com o fim dos tempos, e realmente a gente não pode deixar, e não seria incomum a gente pensar nisso, porque, enfim, não existe pandemias todos os anos. É uma coisa muito rara, e isso parece até um sinal. O fato é que o mundo, de certa forma, tem aprendido que a economia, o trabalho, tudo isso que muitas vezes era colocado como prioridade, o mundo percebe que existe algo maior do que isso, e que percebe também que o homem tem o seu limite, e que o mundo não é totalmente dominado pelo homem. A gente, enquanto humanidade, faz parte de um todo, e acima desse todo nós sabemos que existe Deus. E alguns governantes, é muito bonito o vídeo que tem sido compartilhado com governantes se ajoelhando a esse Deus, se humilhando diante desse Deus, buscando a resposta em Deus e declarando o seu limite, porque o homem tem limites, o homem é limitado, mas nós sabemos que adoramos a um Deus ilimitado, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E a esse Deus que nós oramos e jejuamos no domingo passado, a esse Deus que os governadores, os líderes de nações têm orado e têm buscado. A esse Deus, sim, é a solução que vem dele. Amém? Glória a Deus. Amém. O fato é que, sendo ou não o fim dos tempos, nós precisamos estar preparados. A gente sabe que
além desse fato da pandemia, a gente sabe que a gente estava conversando ontem no nosso pequeno grupo, a gente tentou se reunir usando videoconferência e a gente ficou compartilhando essa palavra também lá. E a gente sabe que mesmo com a questão da pandemia, né, esse sinal, né, a gente tem outros sinais e o mundo está caminhando para o que o Apocalipse tem escrito, tem registrado, uma possibilidade de uma economia globalizada que nós já temos, uma possibilidade de uma futura moeda única, uma possibilidade de um futuro ID único, uma identidade única para todos, uma identidade universal, não só em cada nação, e futuramente caminhando para um controle global, um só governo. E a Bíblia registra um governo global do anticristo. E a gente sabe que tudo isso não está longe de acontecer. A gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe que tecnologias novas estão surgindo, que são disruptivas, elas vêm trazer o que nós nem conhecemos hoje, vêm mudar mercados, mudar a forma de trabalhar. Então já existem faculdades fazendo testes com tecnologias que nem usam dinheiro em papel, o dinheiro é tudo virtual, então existe um caminhar da humanidade para uma globalização econômica e o sistema político único. Existe sim um caminhar para isso. E a gente sabe que a Bíblia revela isso desde cedo. O livro de Apocalipse tem revelado isso. Então, o que é que resta para a igreja? E aí nós lemos essa parábola, a parábola das 10 virgens, que dá um grito, que clama para toda a igreja e diz que nós precisamos estar preparados. E no final, versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Por mais que nós vejamos sinais, que nós encontremos sinais, nós não sabemos o dia e a hora. E nós precisamos estar preparados. E eu queria trazer para você aqui 5 lições. Existem inúmeras lições, mas eu queria trazer apenas 5 lições retiradas dessa parábola. A parábola das 10 virgens é uma parábola muito interessante, uma parábola proferida por Jesus, num contexto onde ele estava falando sobre fim dos tempos. Sim, se você for e voltar na sua Bíblia no 24, sermão profético, a destruição do templo, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância, parábola do bom servo e do mal. Aí vem o 25, a parábola das 10 virgens. Depois vem a parábola dos talentos e vem o grande julgamento. Então, essa parábola sim está no contexto de final dos tempos. Então, o que a igreja, o Jesus diz para nós? Quais são as revelações e orientações de Jesus para nós? Eu queria trazer e compartilhar com você essa palavra e fazer com que a gente possa meditar sobre algumas coisas. E a primeira eu faço a pergunta a você: o que é que aquelas 10 virgens tinham em comum? Elas tinham coisas em comum e tinham coisas distintas. Mas o que é que elas tinham em comum? Se você for perceber, obviamente eram 10 virgens. Segundo, todas as 10 tinham lâmpadas na mão. E todas as 10 saíram para encontrar o noivo. E Jesus fala e menciona aqui uma cerimônia muito comum deles lá, quando existia um casamento. Lá a cerimônia era muito, assim, um pouco semelhante com a nossa. Aqui nós temos as damas. Lá eles têm as virgens que acompanhavam a noiva. Então elas faziam parte dessa cerimônia. E nesse momento, essa palavra registra 10 virgens que possuíam lâmpadas e que saíram para encontrar um noivo. Existia uma festa e elas iam encontrar um noivo nesse momento. Então,
Se você for perceber, todas elas tinham essa característica. Quando você olha para o povo cristão, quando você olha para aqueles que estão esperando o noivo, as igrejas, todos têm características em comum. Todos possuem características em comum, semelhanças. Nós adoramos, nós buscamos ao Senhor, nós vamos aos templos, nós nos reunimos mesmo que virtualmente. Alguns têm semelhanças físicas, né? Você consegue destacar fisicamente, algumas vezes pelo vestir, por usos e costumes. Mas você pode perceber que mesmo nós tendo coisas em comuns, a aparência não é fundamental, e a aparência não é o que nos leva ao céu. A aparência não é exatamente o que nos leva a Jesus. E muitas pessoas estão ligadas à aparência da fé, à religiosidade, à questão religiosa, e esquece do fundamental na fé, nessa caminhada em direção ao noivo. E se você for perceber o que é que diferenciava as virgens, a Bíblia fala e divide, né? Jesus divide elas ao meio, 5 para lá, 5 para cá. Eram 5 insensatas e 5 prudentes. E aí, se você for ver no dicionário o que é insensato, insensato é sem juízo, é sem bom senso. E se você for também olhar no dicionário o que é prudente, é aquele que tem prudência, cautela. E o que é prudência? Virtude que faz prever, evitar inconveniência e perigo. Virtude que faz prever, que faz evitar inconveniência e perigo. Precaução, calma, ponderação, sensatez. Então são as virgens prudentes. E temos as insensatas. E qual a característica principal das prudentes? A Bíblia fala no versículo 4, 3, que as imprudentes, as nécias, as insensatas, elas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite com elas. Enquanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Glória a Deus. Então essa é a diferença fundamental. Existem coisas em comum, entre elas tem. Todas elas eram virgens, todas elas possuíam as lâmpadas, todas elas estavam indo encontrar com o noivo. Mas somente 5 delas se preocuparam com azeite, em levar azeite consigo. Então essa é a diferença básica. E é esse o ensino que Jesus traz para a gente essa noite, esse tempo, que nós precisamos nos lembrar do azeite. Nós precisamos ser prudentes. Glória a Deus. Sabe, nesse momento de coronavírus, onde as igrejas estão, nós estamos longe um dos outros fisicamente, vem uma dificuldade. Nós até colocamos ontem no PG, muitos estão com saudade porque não estão aqui, estamos juntos, não estamos adorando juntos, sentindo calor um do outro, não estamos ouvindo nada melhor do que estar perto, né? Tanta gente vai assistir um cinema e os cinemas começaram só com telas preto e branco, depois telas preto e branco e som, e depois foram telas coloridas e som, agora telas coloridas e maiores ainda, definidas com som 2D, depois com som 3D, 4D, 5D, tem cinema 6D, com água, tudo para você sentir e usar todos os sentidos. E aí, nada melhor do que a presença, estar presente. E às vezes isso falta. Sim, a dificuldade mas não é uma barreira grande o suficiente para nos tornar desunidos. Como eu mencionei, Paulo continuava unido com Timóteo. O pastor pregou sobre isso, o pastor Walter, a oração forte que Paulo fazia, lembrava da fé de Timóteo,
E existe uma oração fervorosa, e ele orava todos os dias. Se você tem orado todos os dias pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos irmãos da igreja, pelos seus pastores, pelos seus líderes, você tem orado? A oração une. Quando nós buscamos também uma janela de tempo, nós dedicamos tempo ao Senhor, isso te une ao Senhor. Isso traz a presença de Deus à sua vida. E nada melhor do que a presença. Glória a Deus. O fato é que nós precisamos do azeite. E as noivas prudentes sabiam disso. Sabiam porque existe uma terceira coisa. Nós falamos da primeira, que era o que as noivas tinham em comum. A segunda, o que elas tinham diferente, que é o azeite. E a terceira é que o noivo pode demorar. Se você for ver no versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas. Não foram só 5, não foram só 6, foram todas. E o noivo demorou também para todas. E o noivo pode demorar. E o que você vai fazer enquanto ele não chega? A noiva prudente, ela se lembrou disso e preparou o azeite. Será que nós temos preparado o nosso azeite? Nós temos buscado ao Senhor verdadeiramente? Nós temos buscado o Espírito Santo na nossa vida? Uma unção de Deus que permite que as nossas lâmpadas se mantenham acesas? Quantos de nós, por causa de uma situação de isolamento de poucos dias, já deixaram o azeite acabar, já deixaram a chama apagar e, porventura, quando precisarem acender a lâmpada, não tem azeite? A religiosidade, ela simboliza aquelas virgens que são insensatas, que pensam somente na lâmpada e esquecem do azeite. Eu quero trazer a você e encorajar você a buscar um encontro com Deus, um relacionamento com Deus verdadeiro, um relacionamento com Deus de intimidade, relacionamento com Deus de verdade, de busca verdadeira, onde o Senhor vai te trazer a graça dele e o óleo da unção do seu Espírito Santo, a presença do seu Espírito Santo na sua vida. Não vai ter nenhum isolamento que possa te separar da igreja nem do Senhor. Quando você tem o Espírito Santo verdadeiramente na sua vida, não houve isolamento que separasse Paulo, não houve isolamento que separasse Pedro, não houve isolamento que trouxesse Daniel, que estava na cova dos leões, para longe do Senhor, não houve isolamento que desanimasse José. José continuou prosseguindo para aquilo que o Senhor projetou para ele e revelou para ele em sonho. O que o Senhor revelou para ti? O que o Senhor tem revelado para ti? Você continua prosseguindo para esse lugar? O fato é que nós precisamos também agradecer ao Senhor e aproveitar as oportunidades. Alguns estão em casa, alguns estão com menos afazeres. Ontem a gente conversou sobre isso. Alguns até ganharam mais afazeres, mais tarefas. Outros não, estão em casa. Você tem tempo para buscar o Senhor. Você tem tempo para abraçar a sua família. Você tem tempo para buscar o que é fundamental. Amém? Amém. Glória a Deus. O fato é que nós precisamos buscar esse azeite. E o noivo pode demorar. E se esse isolamento aqui demorar? Quantos dias nós, a igreja, vai conseguir aguentar trabalhar de forma virtual? Nós precisamos de azeite. Nós precisamos do Espírito. Quando o Espírito está na nossa vida, não importa o meio de comunicação, mas a gente quer chegar no outro, a gente quer chegar a Deus. Não existe barreira para isso. Paulo escrevia cartas, Paulo orava, Paulo buscava um relacionamento próximo com Deus e com os irmãos. A gente precisa buscar isso. O isolamento pode demorar e nós precisamos estar preparados. E o noivo pode demorar e nós precisamos estar preparados. E você entende isso? É uma palavra para esse contexto, para esse ano, para esse semestre, mas também é uma palavra para esses anos, para esse tempo. Nós não sabemos quando o noivo virá buscar a igreja dele.
nós precisamos, mas nós sabemos, e a verdade que o Senhor Jesus coloca é: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. E o fato é que a gente precisa estar preparado, e nós precisamos desse azeite. Amém? Amém. Mas assim, nós falamos que o noivo pode demorar. Aí você pode lembrar, o noivo pode demorar e eu preciso de azeite. Mas a palavra final e a quinta coisa que eu queria deixar com a igreja é que o noivo pode demorar, mas o noivo virá. Aleluia. O noivo pode demorar, mas o Glória. noivo virá. E a palavra ela diz, olha, tudo bem, o noivo pode demorar e as noivas foram prudentes, aliás, as virgens foram prudentes quando pensaram nisso e prepararam as lâmpadas e os azeites. Elas sabiam que o noivo podia demorar e elas tiveram precaução quanto a isso. Mas elas tinham certeza que o noivo viria. E nós precisamos dessa certeza, nós precisamos dessa palavra de esperança. Que o noivo virá. Aleluia. E o noivo virá. E ele espera uma noiva preparada, ornada para ele. E nós precisamos nos preparar todos os dias, buscar mais. E a igreja em si, a igreja cooperando uns com os outros, né? Cada um que compõe a igreja, cooperando para trazer uma noiva ornamentada, preparada. Assim como a gente prepara aqui nas nossas festas, as noivas muitas vezes passam o seu dia de beleza, o dia de noiva, para chegarem bem bonitas e preparadas para o seu noivo. A nossa igreja precisa estar embelezada. E nós sabemos que a preparação não é aparência, a preparação é coração, a preparação é essência, é o que o Senhor tem para mim e para você, por meio da palavra dele. Então 5, o noivo virá. E nós precisamos estar com o nosso coração e a nossa mente ancorados nessa verdade. Porque é uma verdade que nos traz esperança. Amém? Amém. Enfim, existem outras parábolas que falam de azeite. Se você for perceber, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, de 25 a 37, fala de um homem que perguntou a Jesus mais acerca daqueles duas verdades fundamentais, aqueles dois grandes mandamentos, e ele chegou: eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e preciso amar meu próximo. Mas Jesus, o que é o meu próximo? E Jesus começou a contar a parábola do bom samaritano, e ele fala de um homem que precisava de ajuda, estava necessitando de ajuda, que foi roubado, estava ferido, e passou fariseu, passou levita, passaram noivas imprudentes, passaram noivas sem óleo e não puderam ajudá-lo. Mas teve alguém que tinha óleo e tinha vinho, e também se preocupava com o outro, e tinha alguma coisa para oferecer. Aleluia. Sabe? Nós precisamos de óleo. Nessa outra parábola, Jesus nos coloca, nós precisamos estar nas nossas mãos, ter nas nossas mãos óleo e vinho, e nos preocupar com o outro, e buscar ajudar o próximo e ter o que entregar. Você tem o que entregar? Paulo, os discípulos, né, ao chegarem em uma igreja, na hora nona, tinha um homem pedindo dinheiro. Ele disse: olha, não tenho moeda, mas o que tenho eu te dou, te levanta, tu serás curado. Ele tinha algo para entregar, muito mais do que o vil metal, muito mais do que dinheiro, Glória a Deus. que pode ser roubado, que pode se corroer, mas nós precisamos buscar aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é aquilo que acende a chama das nossas lâmpadas, aquele azeite que pode ser colocado nas feridas, aquele azeite que é necessário para acender a chama, o fogo do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Existe, para finalizar, meus irmãos, também existe em Levítico 6, tá? Aqueles que estão com Bíblia podem abrir Levítico 6, 12, 13, um mandamento do Senhor para quem era sacerdote. Em 6,12 diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã,
e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, Aleluia. não se apagará. Glória a Deus. O fogo não se apagará. A ordem é o fogo não deve se apagar. Então você percebe a semelhança dessas coisas, a semelhança entre isso e a parábola das 10 virgens. As virgens sensatas perceberam, o meu fogo não pode se apagar, eu preciso do óleo. E esse mandamento atribui, né, ao sacerdote, né, essa responsabilidade de manter o fogo do altar aceso. E aí a ordem é manter o fogo sempre ardendo continuamente. Aleluia. E essa é a palavra que eu compartilho com você essa noite. Deixe o fogo ardendo continuamente. Por isso não foi coincidência nós cantarmos 2 canções que falam sobre fogo. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. E pedir também ao Senhor Deus, acende o fogo no meu coração. É porque esse fogo precisa estar ardendo continuamente. É uma canção que deve estar nos nossos corações. É uma verdade que deve estar sendo executada, implementada, está sendo entesourada no nosso coração, para que nós não esqueçamos que o fogo deve estar sempre aceso. E para o fogo estar aceso eu preciso do óleo, e para eu ter óleo eu preciso lembrar de levá-lo sempre. Eu preciso ser como aquelas 5 virgens prudentes que tiveram seu óleo e perceberam que precisavam daquilo, porque o noivo podia demorar, mas o noivo virá. Aleluia. O noivo virá, apesar de a Bíblia revelar que ele pode demorar, o noivo virá. E eu queria deixar a igreja com essa verdade no coração, essa verdade impressa aí no teu coração. Eu queria que, por gentileza, a Manu colocasse pra gente essa canção que fala sobre o noivo virá. E nesse momento eu queria que você orasse, que você, se possível, se conectasse com o Senhor, com essa verdade. Pode aumentar, Manu. Se você estiver ouvindo aí, dê um ok, diga amém. Se for para aumentar, a gente aumenta. Mas se conecte com o Senhor nesse momento. Com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Deus, nós cremos que o Senhor virá, Jesus virá buscar noivo. Deus, prepara a tua igreja, Senhor Deus. Senhor Deus, que nós possamos ser como aquelas virgens prudentes, Senhor Deus, cheias do teu óleo. Aleluia. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Virá no piscar de olhar.
O Rei Está voltando, igreja. Aleluia. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Glória a Deus. O meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Diga aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Se o Rei está voltando, está voltando, Aleluia. Nós cremos, Senhor Deus, que tu estás voltando, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, buscar a igreja, Pai. E a tua parábola, Pai, diz, Senhor Deus, que o noivo pode demorar. Mas diz também, Senhor Deus, uma grande verdade, que o noivo virá. Senhor Deus, é com essa verdade, Senhor Deus, impressa em nossos corações. É com essa verdade, Senhor Deus, que nós entendemos que precisamos ser prudentes. Entendemos, Senhor Deus, que a tua igreja, Pai, precisa, Pai, preparar o azeite. A tua igreja precisa conduzir também não só a lâmpada, mas o azeite, para manter a lâmpada acesa. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, abençoar cada lar, vem abençoar cada casa, vem Glória a abençoar Deus. cada coração, que nós possamos, Senhor Deus, entender a seriedade dessa mensagem. Aleluia. E podermos, Senhor Deus, Beleza. buscar verdadeiramente a tua graça e o teu Espírito, Senhor Deus, em nossas vidas. Aquele que é o único capaz, Pai, de deixar nossas chamas verdadeiramente acesas, Aleluia. continuamente acesas. Senhor Deus, Senhor Deus, que a nossa igreja, Pai, que a tua igreja, a igreja que tu vens buscar, Senhor Deus, Pai, que Jesus vem buscar, Pai, a tua noiva, Senhor Deus, Pai Celestial, que ela seja, Pai, Senhor Deus, aquela noiva preparada. Senhor Deus, nós que compomos a tua igreja, Senhor Deus, nós precisamos aprender não somente a orar, não somente a te adorar, não somente a meditar na tua palavra, mas, Senhor Deus, hoje nós aprendemos que nós precisamos, Pai Celestial, aprender e praticar a arte da vigilância, porque a tua palavra diz, Pai, essa parábola diz no último versículo que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos o dia e a hora. Jesus no Getsemane diz que nós devemos orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar, que a tua igreja, Pai, nesses momentos aprenda, Senhor Deus, não somente a orar, mas, Senhor Deus, a vigiar, Senhor Deus, na tua presença. Senhor Deus, sermos cautelosos, sermos prudentes, buscarmos verdadeiramente o teu Espírito, ter, Senhor Deus, olhos, Senhor Deus, suficientes para nós mesmos, para mantermos as nossas chamas acesas. Temos olhos, Senhor Deus, no sentido e no contexto da parábola do semeador. Temos olhos, Senhor Deus, para, Senhor Deus, aliviar feridas daqueles que estão, Senhor Deus, necessitando, Senhor Deus, e são colocados, Senhor Deus, ao nosso redor, Senhor Deus, para que nós possamos ajudá-lo. Senhor Deus, esse é um momento, Senhor Deus, onde nós precisamos nos unir, apesar do isolamento, apesar da distância, nós precisamos nos unir. E, Senhor Deus, a tua igreja precisa, Pai Celestial, também ser a extensão das tuas mãos, a extensão dos teus pés, alcançar os necessitados, aqueles que precisam. E a tua igreja não pode chegar lá de mãos vazias, precisa de óleo e vinho nas mãos. Senhor Deus, abençoa cada um, abençoa cada vida, abençoa cada lar. Vem trazer, Pai, palavras ao seu coração, palavras a cada um, Pai, que dão esperança. Que cada um, Senhor Deus, possa saber filtrar as notícias e as más notícias. A tua palavra diz: não temereis más notícias. E
Entendemos, Senhor Deus, que Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa torre forte, Tu és a nossa segurança. Portanto, Senhor Deus, abençoa cada vida, abençoa cada lar, abençoa cada coração que está agora conectado contigo. Estamos conectados entre si. Estamos agora, Pai, em um só coração, orando a Ti e buscando, Pai, uma palavra que vem do céu. Que essa palavra seja entesourada em cada coração e possa, Senhor Deus, gerar frutos em cada vida. É o que nós te pedimos e desde já te oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.